Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aí para começar mais uma aula, né? Uma aula que a gente está gravando, até por um dos nossos colegas que, por algum motivo, né, particular, não está aqui conosco. A gente sabe que, às vezes, a gente tem as nossas dificuldades, ou às vezes é por causa de saúde, ou por causa de internet, que a gente não consegue participar da aula. Então, a aula é gravada para nossa segurança e para ficar arquivado tudo que a gente fala e tudo que a gente conversa. Eu estava no início, antes de começar a nossa gravação, né? Dei um bom dia particular individual para todos os alunos que foram entrando. Os alunos que forem entrando depois vai recebendo meu bom dia no individual. E eu falei sobre alguns alunos que até já me enviaram uma atividade que está agendada, que eu agendei ontem. É uma atividade avaliativa, ela vale 5 pontos. Vocês vão receber um arquivo no Word. Precisam habilitar esse Word, né? Essa nota do terceiro trimestre é a penúltima, porque nós temos a nossa última, que eu vou dar semana que vem. Essa atividade ela tem um prazo de uma semana, são 7 dias. Eu agendei ontem e ela vai fechar segunda-feira, dia 23. Ela vai estar fechando dia 23 para vocês. Então, vocês precisam estar abrindo lá no positivo essa atividade, habilitando hoje para vocês poderem responder e me enviar. Que atividade é essa, professora? Estou falando de uma atividade de proporcionalidade, que é a matéria que nós estamos vendo agora, que envolve regra de três, né? Que envolve atividades. Teve um aluno do sétimo ano que entrou aí agora, acho que ele está achando que a aula é com ele, hoje é com o oitavo. Então, essa atividade aqui ó, vale 7 pontos, né? O mínimo é 4,2. E o que, que eu tenho aqui? Eu começo com 2 probleminhas que envolvem regra de 3. O que, que eu preciso montar? Eu vou montar a minha coluna. Estou falando de quê? De tempo e de operários. Então, eu tenho lá aqui 60 operários, gasta 160 dias. 40 operários vai gastar X dias. Aí, o que, que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer logo o meu cruz credo, resolver logo. Eu tenho que ver se o problema é diretamente ou inversamente proporcional. Eu vou comentar sobre esse problema para depois vocês estarem entendendo o que é para fazer nas outras atividades. Combinado? Então, ótimo. Se eu tenho lá 160 dias, eu gasto 60 operários, o meu número de operários diminuiu. Era 60 operários, passou para 40. Eu estou fazendo uma mesma obra. Se eu estou diminuindo a mão de obra, o que, que vai acontecer com o tempo, com dias? Vai aumentar. Por quê? Porque eu diminuí a minha mão de obra. Então, eu vou gastar mais tempo para fazer aquela determinada construção. Então, se eu estou diminuindo o número de operários e aumentando o número de dias, vai ser uma grandeza inversamente proporcional. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que inverter a coluna. Qual coluna? A coluna que tem o X. Eu vou inverter a coluna que tem o X para depois fazer o meu cruz credo. Só que olha o cuidado que eu tenho que ter. Alguns alunos que já me mandaram essa atividade respondida prestaram atenção nisso e fizeram o que eu pedi. Está em dia o meu tempo, só que ele quer saber em meses. Então eu vou achar a resposta em dia. O que eu tenho que fazer para descobrir meses? Transformar. Um mês tem 30 dias. Então, você vai pegar o total que você achar de X aqui, faz de conta que X deu 1.000. Eu vou ter que pegar 1.000 e dividir por 30 para saber quantos meses eu vou ter. Pode ser que dá a quantidade de meses exata, pode ser que você vai descobrir tantos meses, sobrou algum resto, professora, a divisão não deu exata. Aquele resto que sobrou é o dia, ok? Não sei se vai dar exata, não sei como vai ser, estou dando a ideia para vocês. Lá na atividade número 2, eu tenho torneira e o tempo que ela gasta para encher um determinado tanto. Eu abro 6 torneiras, gasta 420 minutos. Se eu abrir 9 torneiras, eu vou encher o mesmo tanto.
Se eu abrir 9, opa, eu aumentei a quantidade de água que vai cair, porque eu aumentei a quantidade de torneira. O que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir. Porque se eu aumento a torneira, diminui a quantidade de minutos. Essa grandeza também é inversamente proporcional. Então, eu preciso inverter a coluna do x. E um detalhe, está em minutos. Eu vou achar x igual a tantos minutos. Só que ele quer a resposta em horas. Como é que eu faço, professora? 1 hora tem 60 minutos. Olha o que eu tenho que fazer. Eu vou pegar a quantidade de minutos que eu achei e vou dividir por 60. Eu dei uma quantidade. Aquela quantidade que deu é as horas. Sobrou resto, professora. Esse resto que sobrou são minutos. Como é que eu transformo em hora? Eu não tenho que dividir. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse minuto que sobrou, né? E vou multiplicar por 6. Deu 20, sobrou 24. Multiplica 24 por 6. Aí o resultado que deu, você vai descobrir quantos minutos corresponde naquela resposta lá. Se deu um número com vírgula. Isso se você continuar a sua conta lá. Eu achei 8,20. Eu achei 8,40. O 8 vai ser a hora. Esse 40 aí eu tenho que multiplicar pelo 6. Vai fazer 4 vezes 6. Então, vai dar 24 minutos. É simples assim. Então, eu já dei a dica. Vocês agora estão com a faca e o queijo na mão. É só fazer a atividade. Essa é bem fácil, tá? A Maria colocou até um questionamento lá. O número de acertos com o número de prova vai depender. O número de acertos, Maria, e o número de questões da nota da prova, a sua nota da prova sempre vai depender do número de acertos. Então, realmente tem que ser uma grandeza diretamente proporcional. Porque não tem como a sua nota não ser comparado com a quantidade de questões que tem essa prova, tá? Se ela tem 50 acertos, você vai ter uma nota. Se ela tiver 20, você vai ter outra nota. Então, vai depender muito daquela situação. Gostei muito da sua colocação lá que você deixou para mim. Aí, na questão número 4, porcentagem, que também a gente pode usar a regra de 3, que tem a ver com proporcionalidade. Gente, está muito fácil de fazer essa atividade para vocês aqui. Nós temos algumas atividades do Enem que eu vou partilhar com vocês agora. Atividades que a gente precisa ter atenção aonde encaixa essa questão de probabilidade. Alguém tem alguma pergunta sobre essa atividade? Então, essa atividade está aberta desde ontem. Ela vai estar disponível para vocês até segunda. Será o último dia para ser entregue para mim. Quem já está entregando, já estou corrigindo, já estou dando nota. Mas eu já tirei algumas dúvidas. Alguém tem mais alguma pergunta sobre essa atividade? É a última não, cara. É a última do Word. Depois vai ter uma atividade lá do caderninho de atividade, que é de tirar foto, tá bom? Do Word é a última. Essa é a última atividade que eu recebo no Word e que eu mando de volta no Word. A próxima atividade que vocês terão é do caderninho de atividades, que é a página 31, que eu vou compartilhar depois com vocês. Ou é 31 ou 35, não lembro de cabeça não. Mas é da próxima matéria, tá bom? Que eu vou ensinar semana que vem. Mas temos alguma pergunta sobre isso aqui, gente? Ou eu posso ir para a atividade da apostila que eu programei para agora? Tudo bem? Deu para entender? Todo mundo aí, ó, Pedro Fagundes, que entrou agora, essa é a atividade que a gente tem que fazer para nota. Ok? Que é a nota do trimestre, não é para deixar de fazer, gente. Tem aluno que eu dei 2 e deixou de fazer 1. Tem aluno que eu já dei 2 e não fez nenhuma. Eu tenho 4 atividades, já dei 2. Estamos na terceira. É a penúltima. Ok? Tá tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo, gente? Tranquilo? Quem não fez ainda, então tá tranquilo. Todo mundo sabe agora o que tem que fazer. Ok? Já tirei as dúvidas necessárias, então agora é terminar a aula, pegar agora à tarde e já pegar essa atividade e responder. Antes que apareça um monte de atividades aí, para a gente não dar conta. Lavínia, você já resolveu o seu problema com o Word? Que você ainda não me viu aquela atividade que você me disse que estava com problema. Resolveu ainda não? Então vamos resolver, Lavínia, porque vai ser a segunda.
né? Então a gente fica com dificuldade. Aí eu vou falar uma coisa, professora, não consegui pelo positivo on. A escola está lá disponível para vocês. Se você ligar para a escola, olha, eu estou precisando da atividade do hoje, porque eu não estou conseguindo abrir. Tem como vocês imprimir para mim aí ou mandar por e-mail? Vocês têm que ligar com antecedência, agendar, que com certeza a tia Wagner envia para vocês. Porém, precisa ser pré-agendado. Não é para bater lá na escola e achar que o negócio está pronto lá, não. Já mandei o arquivo para a escola tem tudo que eu estou mandando para vocês. Então, você tem como ligar para a escola, entrar em contato com a tia Ela, entrar em contato com a tia Wagner. Dia de quarta, a tia Wagner está sempre lá, a tia Ellen também, e elas vão resolver esse problema para vocês. Ah, você está com problema no positivo? Eles vão dar um jeito, vão mandar por e-mail na mãe de vocês, o e-mail particular de vocês, vocês vão receber e vão fazer. Aí como é que eu faço? Você manda de volta para o e-mail da escola e a escola manda para mim. Tudo tem jeito. Tudo tem como fazer. Tudo bem? Tranquilo? Então, a escola está lá para te ouvir e você vai ter o seu problema resolvido. Então, agora, eu queria que vocês fizessem o seguinte comigo. Semana passada, eu pedi para vocês fazerem uma atividade da apostila. Na hora que eu mandei o gabarito na sexta-feira, eu só dei a resposta da letra. Qual letra que vocês achariam como resposta? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou dizer por que é aquela letra. Vamos tentar entender por que é aquilo ali. Eu queria, sim. É tudo da OBMEP e do Enem. Sandra até pediu para eu trabalhar esse tipo de atividades com vocês. E eu estou trabalhando aqui na nossa live. Essa página aqui, que é a página 48 da apostila, eu já dei esse gabarito. Eu já dei lá a página, a atividade 5, letra C. Igual está aqui. Só que agora nós vamos conversar por que é 37%. E o que a gente vai fazer aqui tem muito a ver com a atividade que vale nota. Então, vamos lá. Quem quer ler para mim essa atividade 5? Vamos lá? Se você conseguiu achar o 37, conseguiu calcular, eu queria que você lesse e dissesse como é que você fez. Eu vou dizer se realmente é esse o caminho. Vamos lá? É da OBMEP, ó, Olimpíadas de Matemática. Regra de 3. É a matéria que é a provinha de vocês aí. Vamos lá, quem pode ler para a gente aqui? Eu sei que nem todo mundo tem um microfone muito bom, mas quem tem aí pode me ajudar? Vamos lá? Vamos comigo? Não precisa chamar por nome não, né, gente? Vamos lá? Então, vamos lá, Júlio, você está com saudade da OMEP? Vamos fazer isso aqui? Você participa comigo das aulas do OMEP. Vamos lá? Lê para mim, Júlia. Bom dia, professora. Bom dia. Isso aqui é para a gente matar a saudade do OBMEP. É, Lê para a e gente a aula é aí. igual, a live é igual também, né? Tá bom. O BMEP. Os médicos recomendam para um adulto 800 miligramas de cálcio por dia. Sabe-se que 200 ml de leite contém 296 miligramas de cálcio. Quando um adulto bebe 200 ml de leite, qual é o percentual da dose diária recomendada de cálcio que ele está ingerindo? Como é que você fez, Júlia? A gente já sabe que a resposta é 37, mas como é que você fez para chegar nesse 37? É fácil demais essa questão do OBMEP, né? Podia ter um monte igual a essa nas provas, né? Vocês iam se dar bem, gente, porque realmente não é difícil. Não é. Vai lá, como é Olha, que você faz muito fez? tempo que eu fiz, aí eu vou ler aqui porque eu não vou conseguir explicar tão bem, mas eu fiz com regra de 3. Eu usei Isso, 800 miligramas, equivalendo a 100. Eu estou procurando aqui, não descobri o que é. 100%. E os 296, equivalendo a X. Ah, é Esse 100%. 100 aí é Equivalendo a porcentagem. X. Uhum. Aí Só um ficou pouquinho, Júlia. X é igual. Pode continuar o microfone ligado, só um pouquinho. 800 está para 100, 296 está para X. Perfeito. Essa grandeza, ela é diretamente, ó, de 800 está caindo para 296, ok? Mas o 100% a gente sabe vai cair. Então é uma grandeza o quê, Julie? Diretamente?
Diretamente Proporcional? proporcional. Por quê? Porque está diminuindo dos dois lados na mesma proporção. Se é diretamente, é só fazer o quê? Para resolver? Multiplicar em x? Multiplicar em x. 800 multiplica por x, não é isso? Uhum. 296 multiplica por 100. Como é que 100. você vai ter agora? Pode fazer aí para a gente ver. X é igual a 29.600 dividido por 800. Aí eu cortei os zeros e ficou 296 dividido por 8, que deu 37. Muito bem, é isso aí. Questão muito fácil do OBMAP, né? Muito simples. Vocês entenderam o que a Julie comentou, gente? Ou eu preciso repetir? Todo mundo conseguiu? Porque eu ouvi a Julie muito bem. O áudio dela tá ótimo. Todo mundo conseguiu compreender? Simplesmente uma regrinha de 3. E outra coisa, regrinha de 3 que envolve porcentagem sempre será diretamente proporcional. Vocês têm lá no trabalhinho que vale 7 aí, uma atividade de proporção, de porcentagem, que é da bicicleta, que você já vai saber que é diretamente proporcional. Então, vou usar a regrinha de 3, questão número 4, ó, muito parecido, só que lá é uma bicicleta que tinha uma promoção, né? O valor à vista é um valor, o valor a prazo era outro. Presta atenção que você vai conseguir fazer igualmente. Tudo bem? Então, essa questão é muito fácil. Essa questão do número 6, Maria Luísa, eu lembrei de você. Sabe por quê? Porque essa questão número 6, eu até queria que você lesse para mim e compartilhasse comigo. Sabe por quê? Porque ela tem duas maneiras de fazer. Ela tem a regra de 3 e tem aquela divisão rápida, igual você fez aquele dia, que é bem tranquila também. E a gente pode caminhar daquele jeito. Vamos lá? Lê pra gente, Maria. A gente já Bom sabe que dia, a professora, tá resposta... me ouvindo? Bom dia, estou ouvindo. A gente já sabe que a resposta é a letra D. Mas vamos ver por que dá a letra D? Pode ler, do Enem. Vamos. Ah, eu fiz da outra maneira que você falou que é a mais rápida. Por isso, Eu sempre viu? tenho a optar por essa mais rápida. Por isso que eu lembrei de você. Por isso que eu escolhi você. Então, você vai fazer a sua maneira mais rápida. Depois eu vou falar da regrinha de 3. Pode ler pra gente. Tá bom. Hum. Ok. Enem. Nos shopping center costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão, que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas dos parques. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa R$ 3 e que uma bicicleta custa 9.200 tickets. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga, o valor em reais gasto com créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é. Posso falar o que eu fiz? Pode falar. Tá, eu fiz da maneira mais rápida. Eu fiz 9.200 dividido por 20. Porque 9.200 tickets custa a bicicleta. Se ele consegue 20 tickets, a gente tem que ver quantas vezes ele precisa ir ao brinquedo. Então, 9.200 dividido por 20 dá 460. Aí eu multipliquei por 3, que é o valor da ida ao brinquedo, e deu 1.380, alternativa D. Perfeito, é isso mesmo. Se eu fosse usar uma regrinha de 3, eu iria montar o quê? Coluna. Um período, 20 tickets, ok? Ó, um período, 20 tickets. X período, 9.200 tickets. Aí o que eu faço? É uma grandeza diretamente proporcional, eu multiplico, né? Eu tenho x a multiplicar por 20, então 20x é igual 1 vezes 9.200, eu vou ter 9.200. Depois eu tenho o quê? Não é 20x igual a 9.200? 9.200 dividido por x por 20, que é o que você fez. Tá, achei o resultado. Só que eu achei o resultado, como você disse, pela quantidade de vezes que ele rodou. Se cada voltinha lá do brinquedo, né, ele gasta R$ 3, eu quero em valor, eu só vou pegar esse valor e multiplicar por 3. Que o valor não é 460 vezes 3, 1.380. Beleza. Questão do Enem. Opa, moleza essa questão do Enem. Mas olha o tamanho do texto que eu tenho que ler. O Enem, ele vem dificultar a gente na leitura. Então, ele dá um texto muito grande
que eu tenho que tomar cuidado para eu não me perder no texto. Às vezes ele dá informação que você nem usa, então você tem que ler, marcar o que você precisa para depois você montar seu raciocínio de causa. A Maria fez a divisão mais rápida, ok? Porque já era um período só, então esse 1 multiplicando não ia alterar para a gente. Agora, se fosse 3 períodos, ele teria que multiplicar primeiro antes de fazer essa divisão, sem problema nenhum. Mas como aqui era um período, ela foi mais fácil fazer o quê? Dividir a quantidade de ticket pela quantidade de ticket, para saber a quantidade de vezes que ele poderia ir para o brinquedo. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Por isso que eu lembrei da Maria, porque tem um caminho mais fácil e tem a regra de 3. Gente, aí vocês verem, né? Na UBMEP e no Enem, claro que vai ter questões assim com um grau de dificuldade muito grande. Mas tem aquilo também que é muito fácil. Se o aluno erra uma questão muito fácil e acerta uma questão difícil no Enem, a nota dele não é legal. Você sabe por quê? Porque quem está corrigindo imagina assim, opa, ele chutou. Ele acertou a difícil e errou uma fácil, então tudo que ele fez foi no chutômetro. Aí o peso das questões, porque olha bem, a Maria Luísa pode acertar 20 questões no Enem e a Júlia acertar 15. Quando sai o resultado da nota, a nota da Júlia pode ser maior que a da Maria Luísa. Por quê, gente? Porque a Maria Luísa acabou acertando umas questões difíceis e errando as mais fáceis. Eles deduzem o quê? Ela foi no chute. A outra não. A outra fez as fáceis legais. Então, cada questão tem um peso diferente. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A questão número 7, outra questão do Enem. Vamos lá, quem poderia nos ajudar? Também não é uma questão difícil. Vamos ver? Quem pode ler para a gente? Tá muito fácil essas questões do Enem que ele deu para a gente aqui. Quem pode ler para mim? Pode ler, Maria, que o povo aí está com problema no microfone. Pode ler comigo, não tem problema não. Aqui a gente tem que usar a regra de 3, né, Maria? Vamos lá. Tem que usar a regra de 3. Aqui não tem Vamos caminho lá. mais rápido. Enem. Isso. Pode ler. Enem. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Aí eu posso falar como é que eu fiz? Pode. Tá, eu coloquei na regra de 3. 5 gotas para 2 quilos e 30 gotas para X. Aí eu resolvi a regra de 3, né? 5x igual a 60, x igual a 60 dividido por 5, x igual a 12. Então, achei 12 quilos na alternativa A. Então, só que antes de você resolver a regra de 3, você fez uma coisinha. Que coisinha que você fez? Antes de sair multiplicando lá no cruz credo, o que você fez antes? Que é o que a gente precisa fazer. Não estou falando que não. Falta um detalhe. Como assim? Verificar se é diretamente ou inversamente proporcional? Maria, isso aí. Porque a regra de 3 eu sei que eu tenho que resolver. Só que dentro da regra de 3 existem 2 maneiras. Se é diretamente proporcional, a gente faz logo o cruz credo. Se a regra de 3 for inversamente proporcional, eu teria que inverter. Então, faltou você só dizer isso. Quando eu montei as colunas, realmente, 5 está para 2, 30 está para X. Aí você percebeu, 5 gotas aumentou para 30 gotas. Então, 2 quilos vai aumentar. Eu não vou poder ter menos quilo. Se eu aumentei a questão de gotas, claro que a pessoa tem que pesar mais. Porque realmente, remédio, quando é de conta-gotas, ele é de acordo com o peso da pessoa. Só no determinado momento que acima de tantos quilos é a mesma quantidade de gotas, mas até então ela é uma grandeza diretamente proporcional. Então é bom, por que eu estou ressaltando isso? Porque lá no probleminha que eu dei valendo 7 para vocês fazerem, se você montar a regra de 3 e já sair resolvendo, perdeu a questão 1, perdeu a questão 2. Porque não são diretamente proporcionais. Se eu não inverter a coluna que está com X antes de fazer o cruz credo, eu errei tudo. Certo? É um probleminha. Por isso Professora?
Pode falar, amor. Eu posso fazer uma observação? É que eu pensei aqui, eu não sei se vai estar certo, é isso que eu quero tirar a dúvida. Ah, Poderia ser feito de outra maneira, que foi até a que eu ia fazer de primeira, só que depois eu fiz pela regra de 3. Que eu iria dividir 30 gotas por 5, 30 dividido por 5, 6, e depois, multiplicar por 2, que dá 12. Poderia ser mas assim? é a própria regra de 2 que você fez. O que você fez na regra de 2 aí? Na regra de 3, perdão. Você multiplicou e dividiu depois, não foi? Você só fez ao contrário. Em vez de multiplicar primeiro e dividir depois, você fez ao contrário. Você primeiro dividiu. O que você fez? Você percebeu dentro de 30 gotas quantos grupos de 2 gotas você tem. Aí você descobriu que deu tantos grupos de 2 gotas. Multiplicou por 2 quilos. Por quê? Porque não são 5 gotas? Desculpa, é 5. Eu falei 2. 5. Você descobriu que tinha 6 grupos de 5 dentro de 30. Você vê lá o quê? Não é 6 grupos? 6 vezes 2. É a mesma coisa, Maria. Porque lá na regra de 3, quando eu monto, por que é bom eu montar a regra de 3? Porque o que você fez agora para mim só serve quando a grandeza for diretamente proporcional. Porque se ela for inversamente proporcional, eu não posso fazer essa maneira rápida. Não posso. Entendeu por quê, Maria? Eu não posso fazer essa maneira rápida se for inversamente proporcional. Por isso que eu tenho que tomar cuidado. Lá no probleminha, entendeu? Lá da atividade que vale 7, probleminha 1, que é a questão dos operários lá, que é inversamente. Por quê? Porque quando eu estou diminuindo a mão de obra, o tempo do meu serviço aumenta. Por quê? Porque se eu tenho 2 pessoas trabalhando, eu faço num tempo. Se eu começo a aumentar o número de pessoas, eu vou gastar menos tempo. Então, eu não posso fazer esse caminho rápido que você faz. Por quê? Porque eu tenho que fazer aquele processo invertido antes. Aí, depois que eu vou inverter, eu consigo já fazer, que é dividir e depois multiplicar. Porque na regra de 3, a gente faz o quê, gente? Multiplica primeiro, depois divide. Aí, lá, quando é diretamente, eu posso fazer esse caminho que você acabou de dizer, dividir primeiro e multiplicar depois. Porém, só quando a grandeza é diretamente proporcional. Agora você compreendeu? Por que eu não ensino só o caminho rápido? Eu trabalho com a regra de 3 para vocês, porque nem todo mundo consegue bater o olho no problema e já saber se pode fazer essa maneirinha mais rápida. Eu só posso fazer se a grandeza for diretamente proporcional. Aí que vem a diferença. Tudo bem? A questão número 8 também é do Enem. Vamos lá, deixa a Maria descansar um pouquinho. Uma outra pessoa ler para mim aqui. Também uma regrinha de 3, que também não é difícil. Vamos lá? Bora ler para mim? Aí, Maria, aqui, se eu descobrir que esse problema aqui for diretamente, eu posso fazer do modo rápido. A Julie também fez o modo rápido que eu vi ali. Julie, lê para mim agora. Hoje só tem o microfone da Julie e da Maria funcionando. Porque nem o da Isabelle está funcionando hoje, que ela também não quer. Tá bom. Enem. Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã, com a frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota de água tem volume de 0,2 ml. Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçado nesse período em litros? Como é que você faria, Julie, esse exercício do Ó, Enem? Pode eu falar. fiz que nem na anterior, que é tipo uma regra de 3 invertida. Primeiro eu descobri quantos segundos tem em 6 horas, que deu 21.600 segundos. Aí eu dividi por 3 dos 3 segundos da frequência, aí deu 7.200 segundos. Aí eu multipliquei pelo volume, que é 0,2, aí deu 1.440. Aí transformando para litro, deu aproximadamente 1,4. Claro, porque você tem que dividir por 1.000 para transformar em litro. A gente vai achar a resposta em ml, mas eu tenho que fazer a transformação depois em quê? Em litros. Como é que eu faço por litro? Dividido por 1.000. Vamos pensar na regrinha de 3. Dá para fazer do jeito que você falou? Porque é diretamente proporcional. Você e Maria Luísa entendeu muito bem isso, né? Porque se for inversamente, não dá para fazer esse processo invertido. Ok? Sim, sim. Então, dá para fazer porque é diretamente. Mas vamos pensar na regrinha de 3. Eu vou ter o quê? 1
está para 3. Um segundo, não é assim? Eu tenho ali 1 está para 3, que é o que começa. Uma gotinha, 3 segundos. Não é isso ali? Aí depois eu vou ter o quê? X é igual a 60. Ok? Não é isso? Que eu transformei o quê? Aquilo que eu tenho lá em segundos, porque eu estou falando de 3 segundos, segundos com segundos. Então, transformei para 60. Que foi mais ou menos o que você fez. Aí eu vou ter o quê? 1 está para 3, como x está para 60. Como é diretamente, eu vou multiplicar, ó. 3 vezes x, o 3x que eu vou ter lá. Ok? 60 vezes 60, eu vou ter 60 dividido por 3, 20. Aí eu achei 20. 20 o quê? 20 gotas por minuto. Aí eu vou ter que pegar esses 20 e fazer o quê? Posso aí transformar em horas. Vou pegar 20 vezes 60, eu vou achar o 1.200. Mas o que eu faço depois? Eu pego 1.200 e multiplico por 0,2, que eu vou achar o que você acabou de achar aí. 720. 720 gotinhas. O que eu vou fazer agora? Com essas 720, multiplico por 0,2, que é o volume. Aí eu vou achar o quê? O ml. O ml vai dar quanto? 1.440. 1.440 ml. Vou ter que dividir por 1.000, porque a resposta é quem? Litros. Tá igualzinho os probleminhas que eu dei agora, valendo 7. Que eu dei em dias, depois eu quero em mês. O outro lá que eu dei em minutos, eu quero em hora. Eu tenho que transformar a resposta. Eu achei o valor de X aqui, 1.440. Mas não tem essa resposta. Mas é porque é 1.440 mililitros. Transformando em litros, divide por 1.000, aproximadamente 1,4, que vai dar 1,44. Mas não tem esse valor. Então, a resposta seria, por isso que ele já colocou aqui, ó, aproximadamente o quê? 1,4. Eu só dei um gabarito para vocês lá na chave de correção. Deixei a aula aqui para a gente conversar as questões e entender como eu deveria fazer cada um. Agora deu para compreender a resposta do jeito que nós visualizamos lá? Aí na questão número 9, já é, aí você fala, né, Maria? Questão do Enem, questão do OBMEP, que nós estamos fazendo aqui. Se eu tivesse colocado prontinho o resultado lá, não seria talvez tão interessante para vocês do que está ouvindo agora a gente falando. Até essas questões aí que a Maria falou, posso no direto? Posso não fazer? Eu estou dizendo o seguinte, se eu falo que eu sempre posso no direto, eu confundo vocês naquela atividade que vocês têm para valendo 7. Aqui está tudo diretamente, muito bom. Aqui não. Nesse aqui vai misturar um pouquinho agora a questão de ângulos. O que eu tenho aqui? A letra E é muito fácil. Qual a medida dos ângulos externos de um pentágono? Qualquer soma de ângulo externo de qualquer polígono é 360. Se eu quero saber quanto mede cada ângulo externo, eu vou pegar 360 e vou dividir por quantos ângulos externos ele tem. Quantos ângulos externos ele tem? 5. É a mesma quantidade lá. Aí a letra A vai dar o quê? 360 dividido por 5. Qual é a resposta? 72. Não é? 72. Então, a letra A aqui é 72. Então, pode ler para mim, Maria, a letra B? Para a gente poder fazer e responder. Agora a gente responde. Ok, letra B. Agora, considere um decágono regular, ou seja, um polígono com o dobro de lados do pentágono regular. Qual a medida dos ângulos externos desse novo polígono? O que você fez, Maria? Aí é porque na letra A eu encontrei como é que eu fiz para calcular o do pentágono? Foi 360 dividido por n, que n é o número de ângulos. Aí é só substituir 360 dividido por 10 na letra B, que deu 36 graus. Isso aí, simples assim. Pode ler a letra C. É bem fácil isso aqui. É letra C. O número de lados de um polígono regular e a medida dos ângulos externos correspondentes são grandezas inversamente proporcionais? Sim, porque se o número de ângulos aumenta, o número da quantidade de ângulos aumenta, o valor deles diminui, o valor deles cai. Por quê? Porque sempre é 360 dividido por alguém. E esse alguém depende do número de lados. Quanto mais lados eu tenho, menor vai ser o valor do ângulo.
quanto menos lados eu tenho. Por quê, gente? A quantidade de ângulos de qualquer polígono é igual à quantidade de lados. Se o polígono tem 20 lados, ele tem 20 ângulos. 20 ângulos externos e 20 internos. Então, é a mesma coisa. Então, na letrinha D, pensa comigo aí, fácil agora de responder, né? Já vou montar uma fórmula. Qual é a fórmula que Posso ler? Pode Você ler. quer que eu leia a sua fórmula? Pode Tá. ler a pergunta Letra para a D. gente responder. Ok. Escreva uma equação que expressa a medida y dos ângulos externos de um polígono regular em relação ao número x de lados desse polígono. Coloquei y igual a 360 dividido por x, porque y é a medida dos ângulos externos e o número de lados desse polígono. Então, é y igual a 360 dividido por x. Isso. Essa forma é básica. Por quê? Porque sempre será o 360 dividido pela quantidade de lados. Aí, gente, a questão 10, que é a última aqui, porque nosso tempo está esgotando, mas eu acho que a aula foi assim, valeu a pena. Mas a questão 10, eu dei para vocês lá a resolução, então eu não preciso nem fazer agora. Eu dei a conta direitinho, que é lá o 1.500 ali. Na letra A eu vou ter 1.500 dividido por 6, que vai dar 250 peças aqui, mas eu já mandei o gabarito. E na letrinha B, a gente vai ter o que aqui? 10.000 dividido por 250, que vai dar um total de 40 dias. Então, essa parte está bem tranquila. Eu fiz questão, vou só parar aqui o nosso compartilhamento, eu fiz questão de pegar essas atividades com vocês, que voltando a repetir, eu dei apenas o gabarito, eu não dei resolução. E agora a gente conseguiu entender um por um. Por que eu deixei? Porque como era atividade do OBMEP e atividade do Enem, valia a pena a gente discutir e conversar sobre elas. Porque daqui a um tempo vocês vão estar fazendo, os meninos das Olimpíadas, o ano que vem vai estar fazendo essas Olimpíadas, e o Enem, quando vocês chegarem na terceira série do ensino médio, vocês vão estar aí, ó, fazendo. Aí, sabe o que vai acontecer? Vai chegar lá, cai uma questão dessa, vai estar agarrado. Por que agora é muito fácil para a gente? Porque a gente está acabando de falar de regra de 3. Pegar um problema de regra de 3 é fácil da gente entender. É fácil de visualizar. Tudo bem, gente? Então, tá aí. A nossa aula vai ser encerrada agora. Vou terminar minha gravação. A gente volta de novo na quinta-feira. Quinta-feira, se der, eu vou fazer aquilo que Julie pediu, para a gente fazer um trabalho aí mais, para ver como é que está o nosso emocional. De repente, uma conversa mais informal, para ver como é que está o nosso final aí, que a gente está em contagem regressiva para o ano letivo acabar, mas a gente quer acabar esse ano letivo com a nossa saúde mental, ó, boa. Eu não quero que ninguém termine o ano letivo com a saudade mental lá embaixo. Pelo contrário, a gente tem que terminar bem, porque isso aqui, ó, tem que estar bem. Se a nossa cabeça estiver bem, o corpo também responde bem. Então, eu vou tentar fazer uma aula diferenciada para vocês fazer vocês se sentirem melhor nessa reta final que a gente está chegando aí. Beijos, a gente se vê quinta-feira. Fique com Deus e até a próxima.